Aqui isso não funciona. É muito perigoso, porque isso aumenta a percepção da sociedade da impunidade. Isso leva o país ao caos. Também é fato que é uma discussão que eu tenho com a turma dos direitos humanos. Eu chamo de turma dos direitos humanos, mas é errado, tá? A turma das ONGs hoje que divulgam dados sobre violência. Basicamente, essas ONGs são todas sérias, não tem nenhuma delas de picareta, não. São os caras que pesquisam mesmo. Mas a forma como divulga é confusa e a gente não entende a metodologia. Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele divulga o número dos homicídios no Brasil. E ele coloca no ranking dos estados mais violentos. E quando você vai olhar o ranking, você percebe de imediato que os estados que estão matando mais bandidos estão tendo queda da violência. Ou seja, aqueles governadores que estão cobrando uma polícia mais enérgica, Caiado, Tarcísio em São Paulo, tantos outros governadores aí, o próprio governador da Bahia, que a violência na Bahia também está em queda, apesar da Bahia ser o campeão, também está em queda, tá? Então, assim, os estados que estão cobrando que a polícia realize mais abordagem, quando a polícia aborda mais, a chance de ter um confronto aumenta. E se você tem confronto, aumenta a chance de ter um bandido morto. Né? Esses estados estão tendo queda na violência. Goiás, os números de Goiás são muito bons. Tocantins também, onde você tinha aquele novo cangaço, as polícias que enfrentaram o novo cangaço conseguiram reduzir a zero o novo cangaço. Além de novo cangaço, é aquela operação de cercar a cidade, né? Onde 50 bandidos chegam e assaltam 3 agências bancárias de uma vez só. E fazem a população da cidade de refém. É de um trauma para a cidade. Nossa. Eles roubam 3 bancos e a cidade fica meses e meses assim, digerindo aquela ação. As pessoas não conseguem dormir, porque são muitas explosões, mortes, traumático, né? Traumático. São cercos com 50 bandidos. O nome é Novo Cangaço porque lembra realmente a questão de Lampião. Do Lampião. E como é que os estados estão enfrentando isso? Cercando essas gangues e bala. Porque se o cara tá com 50 homens de fuzil, não dá para pior, bota o fuzil no chão. Não dá, pelo amor de Deus, vamos conversar. Não dá. É bala. Então, assim, onde você teve redução do novo cangaço, é porque as polícias conseguiram matar as gangues. Eventualmente, algumas polícias conseguiram prender essas gangues, mas é difícil demais. Mas às vezes consegue, às vezes o bandido coloca o fuzil no chão. Aí você vai lá, olha, tá vendo? Prendemos, né? Fica lá uma semana na cadeia, depois o senhor está liberado aí para cometer novos delitos aí, crimes, né? Ontem um cidadão de Rondônia me mandou uma mensagem e eu vou fazer um vídeo sobre isso, com certeza, e vou fazer um corte daqui também. Ele mostrava 2 bandidos que roubaram uma Hilux em Rondônia e barbarizaram um casal de idosos, né? Com um revólver. Esses bandidos foram presos pela polícia militar no dia seguinte pela manhã, com um revólver na mão. Ambos tinham mais de 2 passagens, tinham 3 passagens, tá? Foram presos em flagrante pela polícia militar de Rondônia. O Ministério Público, na audiência de custódia, opinou pela prisão preventiva, baseado, inclusive, em decisões do STJ de uso de arma, de violência e tal. E o juiz da cidade, na audiência de custódia, liberou os 2, tá? Que isso? Mas o juiz fundamentou a decisão dele também, tá? Ele fundamentou, dizendo que a polícia não tinha ouvido ainda as testemunhas do roubo. Apesar de ter arma de fogo, apesar da recuperação do carro roubado, do flagrante, apesar do histórico, a polícia não ouviu o casal. Certamente não deu tempo. Cidades distintas e tal. E o juiz soltou, na audiência de custódia. A audiência de custódia é algo que não tinha no Brasil até 2015. E o Brasil, seguindo uma resolução das Américas aqui, dos Estados americanos, né? Ou seja, o Brasil copiando modelos de outros países, atestando que a gente não tem soberania, né? Por que eu tenho que copiar um modelo de alguém? Eu tenho problemas próprios aqui, não preciso copiar nada. Mas o Brasil assinou protocolos internacionais, que se dane. Que se dane. Aqui isso não funciona. É muito perigoso para a sociedade isso. Porque isso aumenta a percepção da sociedade da impunidade. Isso leva o país ao caos.
E se você abre a página do CNJ hoje, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ se orgulha na página. Quem quiser ver, tá lá. Não precisa acreditar em mim, não. O CNJ diz assim, olha, a audiência de custódia é uma evolução, porque nós conseguimos reduzir a quantidade de prisão preventiva em 10%. Olha só. Se esse for o motivo de orgulho deles, se esses 10% são em cima desses facínoras soltos em Rondônia, eu não quero. Não é possível que alguém queira, sabe?